Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Hoje à noite nós vamos tratar com os amados irmãos sobre a expiação limitada. Essa é a nossa proposta hoje à noite. Nós vamos ler esse texto da Escritura Sagrada de Efésios 1, 3 a 7. Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 7. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Senhor nosso Deus bendito, queremos te pedir, Senhor, nesta noite, rogar ao teu nome, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, este ensinamento que é tão importante para a edificação da tua igreja. Nós já te louvamos de antemão, Senhor nosso Deus, por todos os teus filhos que puderam se apresentar nos átrios do Senhor nesta noite. Certamente são aqueles que o Senhor preparou para estarem aqui, para te adorar, como já o fizemos, Senhor, e para podermos neste momento ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, para que sejamos edificados, fortalecidos em nossa fé. Nós te agradecemos e pedimos o nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos entender primeiramente expiação limitada. Primeiro temos que entender o que é expiação. Falamos hoje sobre a expiação de Cristo. E a expiação de Cristo, ela é suficiente para todas as pessoas e eficaz para aqueles que creem nele. Não é limitada em seu valor e suficiência para salvar todos os que creem. Obrigado. Essas são as declarações de John Piper, a respeito da expiação de Jesus Cristo. Então a expiação, ela é suficiente a todas as pessoas, e ela é eficaz, sim, mas para aqueles que creem em Cristo. Ela não é limitada no sentido do valor e nem da suficiência daquilo que Cristo realizou. Ou seja, o seu ato expiatório foi um ato perfeito, completo. E pela manhã, os irmãos que estiveram aqui, nós podemos estudar a respeito dessa obra redentora de Cristo, no qual ele atendeu todos os critérios de Deus, da lei de Deus, e portanto ela se tornou uma obra suficiente, perfeita e aceitável por Deus. Então, para entendermos um pouco do que é essa expiação, nós temos aí um termo que em hebraico, que é kepurim, que significa reconciliar, ou seja, unir duas partes. E por que era feita essa expiação? O pecado gera separação, o pecado gera divisão, quebrou a comunhão do homem com Deus. Quando Adão desobedeceu ao Senhor, ele quebrou a comunhão juntamente com Eva, que eles possuíam. Então o pecado traz essa quebra de comunhão. Por isso que a Escritura diz: todos pecaram e eles estão separados, destituídos da glória de Deus. E aí a expiação, ela vem para trazer a reconciliação. Esse pecador que está distante de Deus, como Paulo diz: vós que outrora estavas longe, fostes aproximados agora por Cristo. Então a expiação
que Cristo tem esse propósito. Aquele que estava longe de Deus, agora é trazido para perto de Deus. Então a obra sacrificial de Cristo, ela foi oferecida para aplacar a ira de Deus contra o pecado, contra o pecador, e restaurar essa comunhão, essa relação de afinidade, de intimidade para com Deus. Na Bíblia, irmãos, nós temos 161 referências à expiação. A maioria delas está no livro de Vaikra, ou seja, o livro de Levítico. E todos aqueles sacrifícios que são descritos aqui em Levítico, assim como em todos os outros passagens relacionadas aos sacrifícios, como o holocausto, as ofertas pacíficas, a oferta de manjares, a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado. As 5 ofertas sacrificiais, ou os 5 sacrifícios relacionados no livro de Levítico, eram todos realizados como ofertas de expiação pelos pecados. Então Deus instituiu para que o homem pudesse reconhecer a sua condição pecaminosa e, diante de uma condição de arrependimento dos seus pecados, pudesse apresentar os holocaustos, as ofertas, os sacrifícios, o corban, que é os sacrifícios a Deus. Claro que não era apenas um ato ritualístico de sacrificar por sacrificar, era preciso haver devoção da parte daquele que sacrificava. Era preciso haver reconhecimento do seu pecado, arrependimento dos seus pecados. E é interessante que quando nós observamos em Lucas, no capítulo 2, no versículo 21 a 24, nós vemos Maria indo com o Senhor Jesus, ainda bebezinho na eternidade, ir ao templo para apresentar uma expiação. Para apresentar uma expiação ali ao Senhor. Esse versículo não existe, tá? 221 não existe, tá? É 21 a 24. E aí, irmãos, a Bíblia diz: cumprindo o tempo da purificação, foi Maria com José até o templo levar Jesus. E por que eu coloquei essa questão aí? Né? Por que Maria foi ao templo para fazer a expiação? Então a expiação ela tinha 2 propósitos. Tinha 2 propósitos, essa expiação praticada por Maria. E essa expiação que Maria realizou, ela é chamada, nessas 5 ofertas que eu citei aos irmãos, nesses 5 sacrifícios, ela é a oferta pela culpa. E o que era a oferta pela culpa? Existia a oferta pelo pecado e existia a oferta pela culpa. Qual é a diferença? A oferta pela culpa era aqueles atos praticados contra as pessoas, contra o meu próximo. E por isso que é tratada a oferta pela culpa. Só que essas ofertas pela culpa, elas também eram divididas em purificação e remissão. Claro que Maria não foi lá realizar o sacrifício que ela levou, né? Os 2 pássaros que ela levou, e ali fica claro que era uma oferta dedicada por parte de pobres, né? Porque quando não tinha essa condição de levar um cordeiro, um cabrito, o ofertante levava 2 rolinhas ou então 2 pombinhos, que era a condição de pobreza mínima para que ele sacrificasse. E aí Maria vai então, e a Bíblia diz, cumprindo esse tempo dela de purificação. E que tempo é esse de purificação? Então, quando um filho de um judeu nascia, ao 8º dia tinha que ser o quê? Circuncidado. Mas essa mulher, como ela houve sangramento, ela era considerada impura. Então ela precisava cumprir um tempo, que lá em Levítico, em Levítico sim, 12, de 1 a 8, em Levítico 12, de 1 a 8, vai nos dizer que quando era um homem, era 33 dias, e se fosse mulher, era 66 dias. Então, como Jesus, se trata de Jesus que era um menino, então Maria ficou quanto tempo antes de ir ao templo para a purificação? 33 dias. E aí ela vai até o templo fazer a expiação pela purificação sua, porque ela era considerada impura no meio da congregação de Israel. E o outro ato expiatório era pela remissão dos pecados. Então, quando se cometia um pecado contra o próximo, há várias descrições aí no Levítico 19, então ele pegava e ia levar até o templo a sua
oferta para sacrificar ao Senhor, para que os seus pecados fossem remidos. Irmãos, por que haviam esses sacrifícios? Quando você vai ler as Escrituras, você diz, pastor, é tanto sacrifício, é cordeiro, é bode, é cabrito, é tanto sacrifício. Por que havia esse sacrifício? Então, a Bíblia diz que o salário do pecado era a morte. Aonde há pecado tem que haver morte. Romanos 6:23. E no Corban, o que acontecia? O Corban é um sacrifício, é sacrifício em Abraão. Era o que? Substituído. Em vez de aquele que praticou o pecado morrer, era pego uma vítima inocente, que é o chamado animal imolado, que é uma vítima inocente, e morta no lugar daquele que era o transgressor. Então aquele animal estava substituindo o transgressor, morrendo inocentemente no lugar dele. Uma prefiguração, um antitipo de Jesus Cristo, que nós, sendo os transgressores, sendo os desobedientes, pecadores, ele assumiu o nosso lugar como uma vítima inocente em razão dos nossos pecados. Então aquele animal era imolado, morto no lugar do pecador, de sorte que o preço do pecado era pago, e isso é redenção. E nós vimos pela manhã. O que é redenção? Redenção, então, é pagar um preço para que haja libertação do cativeiro. Queridos, então a Escritura, ela vai nos mostrar, em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que os pecados pudessem ser remidos, para que os pecados pudessem ser perdoados, era preciso haver derramamento de sangue. Por isso que esses sacrifícios eram realizados, porque todas essas vítimas, todos esses animais, eles eram imolados. O que é isso? Eles eram sangrados, eram cortados, alguns em parte, outros totalmente queimados, mas havia derramamento de sangue para que pudesse haver perdão de pecados. No Salmo 32, no versículo 1, que Paulo também cita esse texto em Romanos 4:7, diz: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. Então é interessante que a Escritura diz que os pecados na expiação, eles eram o quê? Cobertos. Então nos ritos sacrificiais os pecados eram cobertos, mas no sacrifício de Cristo os pecados eram ou são removidos. É removido a culpa do pecado e é removido o poder do pecado. A culpa no sentido de que não há mais a condição agora pecaminosa, condenatória, melhor dizendo, a condição condenatória do pecador não há mais, por causa do sangue de Cristo. E essa condição de culpado diante de Deus, ele remove. Ele remove parcialmente, pastor? Não, ele remove totalmente. Aqueles que estão em Cristo, não há mais a culpa do pecado sobre a vida deles. Por isso é que eles estão salvos. E também não há mais o poder do pecado sobre eles. É por isso que o cristão ele não tem aquela desculpa de olha, todo mundo é pecador. Eu peguei, eu cometi um ato de transgressão, de imoralidade, enfim, um pecado. E aí tem aquela desculpa, não, mas todo mundo peca. O Filho de Deus, o cristão não vive mais nessa condição de viver levianamente, pecando diante de Deus. Ele vive uma vida agora de santidade. É por isso que João ele vai ser radical no capítulo 3, lá no versículo 8, quando ele diz que aquele que comete pecado é do diabo. É um choque quando você lê. Quer dizer, não são todos pecadores? Ele está dizendo que aquele que é nascido de Deus, a boa semente de Cristo agora, que o regenerou pelo poder do Espírito Santo, não faz com que ele viva mais uma vida pecando levianamente, pecando habitualmente. É aquilo que eu digo aos irmãos: o pecado na vida do crente acontece, mas ele é eventual e não habitual. Quer dizer, não é uma coisa que é comum na vida do Filho de Deus, porque o poder do pecado não opera mais sobre a vida dele. Vejam aí, 1 João
1 João capítulo 3. Nós vamos ler o 3 até o 10. Fica melhor entendido assim. 1 João 3, de 8 a 10. Vejam o que diz a palavra de Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. E o que são as obras do diabo? Fazer com que as pessoas pequem diante de Deus, que as pessoas desobedeçam a Deus. Então Jesus se manifestou para destruir essas obras. E ele continua: todo aquele que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Não vive, quer dizer, não é habitual na prática do pecado. Por quê? Pois o que permanece nele é a divina semente. Qual é a divina semente? O Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele é santo. Significa que nele não há pecado. Então ele vai agindo na vida do Filho de Deus para limpá-lo, para transformá-lo. Isso é chamado de um processo. É por isso que esse processo se chama santificação. O processo que o Espírito Santo vai nos limpando das impudicícias do pecado. E aí ele continua: a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Não pode. Não, pastor, cometeu. Vira e mexe, o que acontece, eu não consigo. Tem pecados que eu não consigo me libertar. Se você não consegue se libertar de certos pecados, deixa eu ser franco para dizer uma coisa para você nessa noite: você ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, a Escritura diz, não vive na prática do pecado. E Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Filho de Deus, ele não vive escravo do pecado, ele não vive escravo dos vícios. Então, se você nasceu de novo, se você é o Filho de Deus, se você vive na verdade, a divina semente, que é o Espírito Santo de Deus, age na sua vida, não sou eu que estou dizendo, não, é a Escritura. Ele não vive na prática do pecado. E continua: não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, se ele não vive em conformidade com a lei de Deus, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então a Escritura é muito clara, queridos. Entendendo o fato de que o sacrifício de Cristo veio para nos remover os pecados, e no sentido de tirar a culpa e o poder, talvez você vai perguntar nessa noite: mas pastor, por que nós ainda pecamos? Por que nós ainda pecamos? Porque o sangue de Cristo e a fé em Jesus Cristo, seu sacrifício expiatório, nos tira da culpa. Não há mais condenação sobre nós, e nos tira do poder. Não há mais o domínio do pecado em nossa vida, mas não tira a presença do pecado. O pecado ainda continua presente na velha natureza, que é aquela briga que Paulo cita lá em Romanos 7, né? O querer fazer o bem está em mim, mas a carne luta contra. Então é a luta entre a carne e o espírito. Em Romanos 10, 11 a 12, nós lemos: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. O escritor de Hebreus está claramente nos revelando que todos aqueles atos que eram realizados de sacrifício, dia após dia, aqueles holocaustos, ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, a de culpa, do pecado, todos os sacrifícios que eram realizados, eles não tinham o poder de remover pecados. E aí ele diz: Jesus, porém, tendo oferecido algo que se repete? Não. Por isso que nós cremos que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício único, meus irmãos. Jesus não precisa, em rituais eucarísticos, se repetir os seus sacrifícios expiatórios. Sua obra redentora não precisa se repetir.
a Bíblia diz de forma cabal que ele realizou de uma vez por todas, para sempre, um único sacrifício pelos pecados. E ele assentou-se à destra de Deus. Sabe o que isso significa? Jesus não é um simples mortal. Ele está hoje à destra do Todo-Poderoso, do Pai eterno. Essa é uma expressão que representa a glória divina de Jesus Cristo. Hoje ele está lá nos céus, à destra do Pai, intercedendo por nós, como Paulo fala em Romanos 8. Em Hebreus 9:12, diz: não por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo oferecido o quê? Eterna redenção. Eu falava para vocês pela manhã que eu ia citar isso durante a noite, de que a redenção que Cristo realizou é uma redenção eterna, porque é algo que foi decidido por Deus, planejado por Deus desde a eternidade. Mas a aplicação disso representa que aquilo que Cristo realizou, meus irmãos, não foi apenas para a igreja, não foi apenas para aqueles que haveriam no futuro de se converter ao nome de Cristo, mas que o que Cristo realizou foi algo que se estendeu o seu efeito em todos os tempos, porque todo homem ou mulher é salvo apenas pelo seu ato sacrificial. E aí você vai dizer: mas pastor, mas no Velho Testamento Jesus não tinha morrido. Como é que as pessoas são salvas pelo seu ato sacrificial? Aqueles no Velho Testamento que morreram sem, ou seja, antes do ato sacrificial de Cristo, o que acontece é que eles morreram pela fé, crendo que Deus enviaria o seu cordeiro, porque disse João: eis o cordeiro de Deus, o Agnes dele, ele enviaria para que pudesse redimir o pecado. Eles morreram também pela fé, só que eles tinham uma fé futurística, e nós temos uma fé retroativa, porque nós olhamos para o passado. O sacrifício de Cristo foi realizado há mais de 2.000 anos atrás, e eles olharam para o futuro. É a diferença. Entendendo então um pouco da natureza da expiação, a obra de Cristo na cruz na qual ele veio cumprir, a expiação é a obra de Cristo na cruz, na qual ele veio cumprir o desígnio e a realização da salvação. Desígnio no sentido de, primeiro, reconciliação. Então aquilo que estava separado de Deus, trazer para perto de Deus. Remoção da culpa, de tirar esse estado que o pecado colocava todo pecador, de culpado, de condenado diante de Deus. Então, essa remoção de culpa e condenação do pecado, e a salvação dos eleitos. Então, esse sentido de desígnio, a obra, o sentido de cumprir o desígnio de Deus, e também a realização desse desígnio. Em que sentido? Então está aí a realização, que é exatamente aquilo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra, e a manifestação do seu ministério, da sua encarnação, sua vida de perfeição, de santidade, justiça. E quando falamos de justiça, no sentido de que Cristo veio cumprir toda a lei, como está nesses textos aí, em Mateus 3:15, quando João Batista chega com eles: eis o Cordeiro de Deus, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Então João Batista tentou resistir a batizar Jesus Cristo. E aí o que Jesus disse para ele? Não, precisa que eu seja batizado por ti. E Jesus disse para ele o quê? Em Mateus 13:15: para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, eu vim para cumprir a lei. Então importa que eu cumpra cada uma das exigências daquilo que é instituído pela lei. E em Mateus 5:17 ele diz: não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Então Jesus, ele cumpriu cabalmente a lei de Deus. Na realidade foi o único que cumpriu. Por isso que ele é justo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele é justo e justificador de todo aquele que se achega a ele, que se aproxima dele. E por que ele é justo? Por que ele é justificador? Porque ele é o único que viveu uma vida perfeita. Ele é o único que cumpriu toda a lei. Ninguém teve essa capacidade.
Portanto, todo o seu ministério, desde a encarnação até a sua ressurreição, é toda a obra que ele realizou para poder firmar, selar a salvação de todos os eleitos. Então, qual é a necessidade da morte de Cristo? Então, em sua morte, Cristo veio para aplacar a ira de Deus contra o pecado e para propiciar a redenção aos seus escolhidos, aos seus eleitos. Agora, irmãos, entendido a expiação, nós precisamos entender agora a dimensão dessa expiação. E por isso eu coloquei os amados aí, a expiação ilimitada ou ilimitada? Mas o que é isso? Para entender, a pergunta é a seguinte: Cristo morreu ou expiou os pecados dos homens por todos eles, ou apenas por aqueles que realmente creem? Ou seja, Jesus morreu por todos, indistintamente, ou ele morreu apenas pelos seus escolhidos? Então é isso que se entende por expiação limitada. Nós cremos que Cristo não morreu por todos os homens indiscriminadamente, indistintamente, mas que ele morreu pelos seus escolhidos. E aí você vai entender já pelas Escrituras como é que isso se aplica, como é que a Escritura se revela a respeito disso, pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando alguém ousa afirmar que Jesus Cristo morreu por todos, então significa que a eficiência do seu ato expiatório tem o poder para salvar todos os homens. E não foi isso que Jesus ensinou quando ele esteve nessa terra. Ele ensinou que a porta é estreita, que o caminho é estreito e que são é poucos, mas não parece, porque hoje a pregação que há nos cultos da maioria das igrejas, se não dizer de 95% das igrejas, é que Deus ama todos e morreu por todos. Mas se ele morreu por todos, então todos estão salvos. E aí, se você disser, não, pastor, ele morreu por todos, mas só os que creem são salvos, então você está dizendo que o ato expiatório de Cristo é ineficiente. É isso que você está afirmando, sem você perceber. Você está dizendo, não, ele morreu por todos, mas não foi eficaz para todos. E não é isso que Jesus ensinou. Você vai já perceber que não é o que ele demonstra na sua palavra. O arminianismo ensina que a morte de Cristo, ela não garantiu decisivamente a salvação de ninguém. Está aí. Olha só, veja bem com atenção: a morte de Cristo não garantiu decisivamente a salvação de ninguém, apenas promoveu o quê? A possibilidade da salvação. É por isso que nós retrucamos isso dizendo: se há uma teoria que limita a redenção de Cristo, é o arminianismo. Porque nós cremos que o ato expiatório de Cristo ele foi completo. Foi completo por quê, pastor? Pelo que foi ensinado pela manhã na igreja, de que o ato redentivo de Cristo atendeu todos os critérios de Deus para poder resgatar e remir a alma do pecador. Jesus cumpriu todos eles. E ele é perfeito, porque Jesus viveu uma vida de perfeição. Se a sua vida de santidade, de justiça e pureza garantem a credibilidade daquilo que ele realizou. Porque se ele tivesse cometido um pecado sequer, um lapso sequer nessa terra, teria totalmente perdido o crédito, a aceitação diante de Deus. Então nós cremos que o seu sacrifício foi completo, foi perfeito e é eficaz a todos os seres humanos. Para que você entenda bem isso, Paulo, em 1 Timóteo 4:10, ele diz que em Cristo, Deus é o Salvador de todos os homens. Mas aí Paulo especifica, porque ele diz, especialmente dos que creem. Jesus é o Salvador de todos os homens? Sim, mas dos que creem. Especialmente dos que creem. A morte de Cristo, ela foi para salvar a todos.
da extensão da expiação. Olha só, entenda bem. Todos os homens na Bíblia, ou quando a Escritura diz assim, Deus amou o mundo, não é que o amor de Deus se estende ao mundo inteiro, mas o mundo, o todos, se refere aos crentes de todos os tempos. Isso, Velho Testamento e Novo Testamento. Então ele está se falando da amplitude da salvação. Então a salvação de Deus, ela não é para uma nação só, ela não é para uma raça só, ela não é para um povo só, como os judeus julgavam ser. Você vai ver, a salvação de Jeová, ela é apenas para nós judeus, e só participa da aliança de Deus aquele que é circuncidado, aquele que participa da obediência da Torá, dos ensinos da Torá. Então só esses que têm a participação na graça e no reino de Deus. E aí Jesus vem, e ele está falando, quando ele diz amor ao mundo, lá em João 3, ele está falando com Nicodemo, está falando exatamente com o rabino que tinha essa concepção. A salvação é para aqueles que têm aliança com Jacó, com Israel. E aí Jesus disse, não, Deus amou o mundo, não é só vocês, não é só uma raça. Então não significa que é em favor de todos os homens. Deus mandou Cristo para salvar todos, no sentido de em todo lugar e em todo tempo. É nesse sentido. Deus é o Salvador de todos os homens, porque Cristo morreu para prover uma oferta de perdão totalmente confiável e válida para todo aquele que crê, ou seja, para aquele que confia em Cristo, no seu sacrifício, sem exceção, para salvá-lo da sua condição pecaminosa. Então, a salvação de Deus é para todos os homens, no sentido de que a sua oferta de perdão, ela abrange os homens em todos os lugares e em todos os tempos. E você vai estar, pastor, mas em que eu posso me basear na palavra de Deus para garantir que isso é uma verdade contundente, para que eu tenha fé nessa verdade? Então, nós vamos agora para a fundamentação bíblica. Porque eu não estou falando aqui filosofia para vocês nessa noite, nem ideologias criadas por homens. Eu estou falando de fundamentação doutrinária baseada estritamente nas Escrituras. E aí, primeiramente, nós vamos nos fundamentar observando os termos do pacto eterno de Jesus Cristo com os seus eleitos, que ele faz isso, os seus ensinos em João capítulo 6. Então Jesus fala que ele veio para cumprir esses termos. E no verso 39 ele diz, a vontade de quem enviou, Deus o Pai. A vontade de quem me enviou é esta. Qual é? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade de Deus? O Pai? Que nenhum se perca de todos os homens, os que tu me destes. Quem são esses? Os escolhidos de Deus. Não são todos. E agora você, quando vem em João 10, como Jesus, quando ele está ensinando que ele é o bom pastor, e ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele diz no versículo 15, dou a minha vida pelas ovelhas. Deus está ensinando, existiam as ovelhas e existiam os bodes. As ovelhas e os bodes. Ele disse, eu dou a minha vida pelas ovelhas, pelos bodes, pelos cabritos, pelos bodes, pelos jumentos, por todos, não, ele disse, pelas minhas ovelhas. No versículo 26 ele diz, mas vós não credes, falando para aqueles que rejeitavam a sua doutrina. E os irmãos sabem que lá em João 6, muitos abandonaram, que seguiam a Jesus, o abandonaram. Os irmãos sabem, houve várias pregações aqui. E aí Jesus disse, mas vós não credes por quê? Porque não sois minhas ovelhas. No versículo 27 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas. Mas não são todos que são ovelhas de Jesus. Na oração sacerdotal, Jesus orou pelos seus eleitos,
não por todos individualmente. Ele disse: manifestei o teu nome aos homens. Que homens? Todos eles. Aos que me deste do mundo, eram teus, e tu vos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Jesus rogou pelos seus escolhidos, mas aqueles que me destes, porque são Deus. Jesus orou pelos seus eleitos. Ele disse: eu não oro pelo mundo, eu oro por eles, pelos que tu me destes, mas eles são Deus, mas tu me confiaste neles. Tanto na vida terrena, quanto hoje, que a igreja prega Jesus Cristo, prega o Evangelho, que é as palavras de Jesus, para que os escolhidos de Deus sejam alcançados. E aí, queridos, as fontes das bênçãos espirituais que nós lemos em Efésios 1, o apóstolo Paulo começa dizendo que ele tem nos abençoado em todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Em Cristo é para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, essa expressão em Cristo que é usada pelo apóstolo Paulo em todas as suas epístolas, se refere àqueles que são crentes, aqueles que já passaram pelo processo da revelação. Inclusive, quando ele fala do arrebatamento, ele diz que o arrebatamento será para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, eles são regenerados, eles são salvos. E aí ele diz: tem-nos abençoado por toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo. E aí ele vai citar a eleição no versículo 4, a predestinação e a filiação no versículo 5 e a redenção no versículo 7. Essa obra aqui, quem não é de Cristo, quem não é regenerado, possui? Eleição, predestinação, filiação e redenção? Claro que não. Só aqueles que são filhos de Deus. Agora veja a obra salvadora de Cristo em termos específicos, ou seja, de forma contundente. Em Mateus 1:21, quando o anjo fala a Maria, qual é o nome do anjo? Gabriel. Muito bem, alguns nem viram, né? Gabriel. Então, falando a Maria, ele diz o nome que deveria ser dado a Yeshua. E Yeshua significa o Senhor é salvação. E ele diz: ela dará o filho e lhe porá o nome Jesus, Yeshua, porque ele salvará quem? O seu povo. Não é todos não, é o seu povo dos pecados deles. Em Mateus 26:28 diz que porque isso, quando Jesus está falando na ceia do Senhor, nós todo primeiro domingo relembramos este memorial sagrado deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele está dividindo, partilhando do vinho, ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de... Não é todos não, de muitos, para a remissão de pecados. O sangue dele, que ele derramou, o sangue da nova aliança, que garante perdão, que garante herança, porque é isso que a nova aliança representa: remissão de pecado e o termo da aliança, no sentido da herança de Cristo, ele é em favor de muitos. Em Romanos 8:32-33, texto muito conhecido, quando Paulo diz: quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no verso 33 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, o que ele diz? Por todos nós o entregou. Por todos nós. Você vai dizer: é por todos, pastor? Calma aí. Lá no 33 ele diz: quem tentará acusação contra? Olha quem é os todos. Os eleitos de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo não está falando de todo mundo, não. Paulo está falando daqueles que são escolhidos por Deus. E isso que ele diz: por todos nós o entregou. Todos nós tem o verso seguinte, que você não pode tirar do contexto. Se você tira do contexto, é heresia. É o que muitos fazem, interpretam e pegam textos isolados. Então lê o texto inteiro. Então Paulo está falando ali, é o cântico de vitória dos filhos de Deus.
vencedor não é qualquer um, não, é aqueles que estão em Cristo. Os seus verdadeiros escolhidos, os seus verdadeiros filhos. Qualquer um bate no peito e diz, não, eu sou mais que vencedor. É que nem hoje, pessoas que não têm qualquer compromisso com Deus, não realizam qualquer serviço para a obra de Deus, mas bate no peito e diz, eu sou filho de Deus. Que garante que você é filho de Deus? O filho de Deus, a autenticidade de que ele é o filho de Deus é a fé que ele tem em Jesus Cristo. Mas a fé que ele tem em Jesus Cristo gera nele, sabe o que? Boas obras. A fé nele gera boas obras. Onde está isso, pastor? Está lá em Efésios 2 e 3. Porque somos feituras dele, recriados nele, para as obras as quais ele preparou, para que nós andássemos nele. Está lá em Efésios 2 e 10. Quem tem fé verdadeira em Jesus, realiza boas obras, obras de justiça, de retidão, de fidelidade, de serviço a Deus. E em Hebreus 9, 28, diz assim também: Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos. Irmãos, quando nós lemos que Cristo morreu pelo mundo, não significa todos os homens, não obstante que foi escrito para retificar, corrigir o conceito exclusivista e preconceituoso dos judeus. A salvação, eles pensavam que era exclusiva ao povo de Israel. Logo significava sem distinção. Morreu para salvar todo e qualquer pecador, indiscriminadamente. Em Romanos 1,16, quando Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação de todo aquele que crê. Aí ele diz: primeiro do judeu, mas é Paulo completo, e também do grego. Tem tradução que diz também do gentio. É mudado, mas é nesse sentido, que não é só o judeu, mas a salvação de Deus é para todos os povos, é para todas as gentes, não é exclusiva de uma raça. Em Apocalipse 5 e 9, para entendimento final nosso, nós lemos: entoar um novo cântico, dizendo. Quem que entoa esse novo cântico? A multidão dos salvos do céu. Você começa a ler o texto lá, é a multidão dos salvos, que estão lá no céu. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus quem? Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É nesse sentido. Quando alguém perguntar: Deus ama o mundo, Deus ama todo mundo. Diz: não, não é todo mundo, Deus ama o mundo, não é todo mundo, é o mundo. Em que sentido? Está lá em Apocalipse 5,9. Porque a multidão dos salvos são aqueles que não é exclusivo de Israel, não é especificamente judeu, mas ele também é grego, ele também é gentil, ele faz parte da igreja, e ele é de toda a tribo, toda a língua, todo povo, toda a nação. É nesse sentido. Sinceramente, eu desejo do meu coração que os irmãos tenham entendido nesta noite o que representa dizer que Cristo morreu pelo pecado, pelos nossos pecados, mas pelos pecados daqueles aos quais Ele escolheu. Ele morreu, e a sua morte expiatória é eficaz, é completa, é plena para todo aquele que crê. E certamente todo aquele que crê, a sua vida é restituída, seus pecados são perdoados, a salvação lhe é garantida. E é isso que nós pregamos dia a dia, aonde quer que nós estejamos. Você pode ter certeza da sua salvação, mas não pelos nossos méritos, mas porque você pode crer naquilo que Jesus Cristo realizou no Calvário, os méritos de Cristo, seu sacrifício, que é eficaz para salvar a todo aquele que crê na sua obra. Por isso, meus irmãos, nessa noite, nós sinceramente oramos a Deus para que os irmãos guardem em seus corações esses princípios, de entender que a expiação do Senhor, ela é perfeita, mas ela é limitada àqueles aos quais o Senhor escolheu, e Ele reservou para serem partícipes do seu reino eterno. Amém? Os irmãos colocarem de pé.